Estamos no ar em 2023. Você acompanha tudo o que acontece no esporte a motor no Brasil e no mundo no motorsport.com. Eu estou aqui com o Guilherme Longo, que você já observa. E vamos aqui na melhor definição de uma novela norte-americana. Sim, Guilherme Longo me lembrou aqui que há novelas norte-americanas, Days of Our Lives. E são longas. E são longas, né? Mais do que as mexicanas. Vamos falar aqui da novela Andretti Fórmula 1, porque o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deu ali mais uma mostra de que aparentemente nem tudo está bonito, nem tudo é feliz no reino Fórmula 1 FIA, mais uma vez, né? E parece que o anúncio da Andretti com a GM, a Cadillac, não trouxe grandes sorrisos no paddock. Explica essa história pra gente, Gui. Começando com até com um anúncio, até com a opinião do presidente da FIA sobre a receptividade dessa novidade. É isso aí, salve, salve, Eric, um abraço para todo mundo que está assistindo o nosso vídeo aí. Seguimos falando de Andretti, né? Porque não tem como não falar de Andretti, é a grande pauta desse começo de ano aí, começo de 2023. E é bem como você mencionou, né? A recepção do público foi muito boa, mas a recepção interna da Fórmula 1 morna para dizer ainda uma palavra bonita, porque na verdade foi fria, foi gelada. A gente teve a resposta, o comunicado, né, da própria Fórmula 1 divulgado minutos depois do fim da coletiva, em que a Fórmula 1 sequer cita o nome da Andretti, sequer cita o nome da Cadillac. Tem muito disso também, galera. A galera que tá entrando aqui agora, tem um vídeo anterior do Guilherme com o Carlos. Assistam lá também, porque essa é uma continuação daquele vídeo, né? A gente vai aqui com os desdobramentos da treta e explicar também um pouquinho do porquê que não teve essa recepção tão positiva assim. Mas, em resumo, a Fórmula 1 não estava muito feliz e, segundo apurado pela nossa equipe global do Motorsport, que inclusive conversou com chefes de equipe em off, não mudou muita coisa não a chegada da Cadillac. Foi um tópico que a gente abordou nesse vídeo semana passada, né? Se a chegada da Cadillac tornaria as equipes mais receptivas ao caso da Andretti, e não. E tem alguns pontos aí que a gente pode destacar com relação a isso, que é a base da nossa discussão de hoje. Entre eles, tem a questão da maneira como a Andretti trata essa tentativa de chegar à Fórmula 1 em 2026, utilizando a lenda, né, Mario Andretti e também o próprio Michael Andretti, utilizando bastante ali os recursos que eles conseguem ter na imprensa, falando sempre bastante sobre isso. Também a ocasião do GP de Miami do ano passado, a maneira ali também, a carta que foi feita, parece que não chegou muito bem às equipes, mas, Gui, uma das reclamações é justamente eles serem vocais. Sim. Aí aquela pergunta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega também. Daria para imaginar eles sendo menos vocais daquilo que eles podem? Eles não se utilizam desse fator, até pela força que tem, pela tradição que eles têm, também não seria um caminho lógico de se utilizar esse tipo de coisa? Então, faz sentido porque a gente está falando da Andretti, uma das maiores equipes, os maiores legados do automobilismo mundial. Mas, assim, uma das grandes tretas, eu acho que é o que pega principalmente com a Fórmula 1. Porque aquele comunicado semana passada fala, existem outros projetos que estão avançando com conversas silenciosas. Foi mais ou menos o termo que foi usado, o comunicado do Stefano Domenicali. Eu acho que o que tem irritado é um pouco isso, sabe? Que pelo menos o que dá para tirar de algumas declarações de chefes de equipe, desses agora que falaram em off também, é como se Andretti estivesse tratando tudo de estou fazendo meu anúncio e significa que está certa a minha entrada. Não, e existe um processo. E de fato, o processo tem que ser seguido. Não dá para simplesmente furar. A galera compara muito com a situação da Audi, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. A Audi não entrou na Fórmula 1 do mesmo jeito que a Andretti está tentando entrar. A Audi confirmou sua entrada como fornecedora de motores e comprou a Sauber. Sim. A Andretti não, é uma entrada completamente nova. E aí que tem a questão da politicagem. O Eric mencionou muito bem a questão de Miami, só para explicar para a galera. Michael Andretti foi para o GP de Miami ano passado e tentou, ele produziu uma carta explicando os motivos de por que a Andretti mereceria entrar na Fórmula 1 e tentou angariar assinaturas dos chefes de equipe. E o que a gente sabe é que somente 2 equipes se mostraram a favor, a Alpine e a McLaren, que são as 2 equipes que até hoje seguem favoráveis ao projeto da Andretti. Por motivos bem distintos, a McLaren especificamente
por uma parceria que tem com o Andretti. Vamos lembrar, 500 milhas de Indianápolis de 2017, aquela vez que o Alonso trocou a Fórmula 1 pela Indy, foi uma parceria com o Andretti via Honda. Então, existe uma ligação aí entre as duas equipes. Mas esse é o primeiro ponto focal das críticas e do porquê que o projeto, a chegada da Cadillac, não mudou a receptividade. Porque o Andretti segue fazendo as coisas de um jeito muito vocal e tratando como, tipo, estou fazendo isso aqui, é o meu direito estar aqui. E você bem disse essa questão das duas equipes, né? Muda um pouquinho, quem acompanhou o papo do Guilherme com o Carlos na semana passada, muda um pouquinho o parâmetro em relação a quem seria a outra fornecedora de motores, parceira da GM / Cadillac, né, nos primeiros anos, já que não há tempo da GM desenvolver uma unidade de potência para 2026, ela teria que ter a ajuda de uma outra fornecedora. A gente estava imaginando mais ou menos que seria a Honda, mas parece que a história não é bem essa não, né? E tem até um motivo de eu ter deixado a Alpine de lado na minha primeira resposta, porque ela acaba entrando nessa, né? Semana passada, quando rolou a coletiva, o presidente da GM falou: temos um acordo fechado com uma montadora para utilizarmos a tecnologia nesses primeiros anos. Até porque não é só uma questão também de não ter tempo, é não ter a liberação. Você tinha que ter assinado o documento da FIA, porque aí você participa das reuniões. É uma grande treta aí que inclusive mexeu com a Ferrari. A Ferrari foi excluída da última reunião porque não assinou a ata. Então tem toda uma questão burocrática por trás. E muita gente achava que seria a Honda, porque a GM e a Honda têm uma parceria de desenvolvimento de carros elétricos. E agora surge talvez a informação de que a Honda seria um disfarce, por assim dizer, e que na verdade a parceria seria com a Renault. E é importante lembrar, Mario Andretti já tinha soltado, não lembro se foi em 2022, se foi em 2021, que a Andretti teria um acordo fechado com a Renault para ser cliente. E aí isso entra o segundo tópico do porquê que as equipes não estão muito receptivas à chegada da Cadillac. Tudo isso faz com que as equipes questionem o tamanho do envolvimento da General Motors nesse projeto. Porque aí é uma preocupação muito grande. Você tem, por exemplo, Mercedes, Ferrari e Renault. Vamos pegar as três montadoras de fato da Fórmula 1 hoje. Elas investem milhões, bilhões de dólares no desenvolvimento das suas unidades de potência. E aí a preocupação delas, e eu julgo como uma preocupação lógica, o seguinte: nós investimos bilhões de dólares para correr atrás do sucesso, para ter essa visibilidade. Aí chega a General Motors, investe 10% ou menos do que a gente investe para ter a mesma visibilidade. Então é uma questão interessante que é levantada nesse debate aí. Inclusive, é isso que a Alfa Romeo faz hoje com a Sauber. É um acordo de patrocínio. E existem discussões nos bastidores para tentar cortar isso. Ou a montadora envolve, ela está envolvida com uma equipe, como fornecedora, etc., ou ela não está envolvida. E aí muita gente fala assim: mas tem a questão da Red Bull com a Ford. Só que a Ford, nessa discussão, está dando um passo adiante. Ela vai trabalhar com a Red Bull no desenvolvimento do motor. Porque a Red Bull está querendo alguma montadora, principalmente para ajudar no desenvolvimento dos componentes elétricos do motor. Então não seria simplesmente vou dar o nome no meu motor. Não, existe um envolvimento formal da Ford aí que diferencia essa situação entre as duas equipes. Mas aí eu acho que também, né, Guilherme, eu acho que também talvez a Fórmula 1 queira algum tipo de prova que haverá realmente. A gente está falando da General Motors, que está facilmente entre as 10 principais montadoras do mundo, se não entre as 5. Né? Sim, como o grande conglomerado deve estar entre as 5. Entre os 5, facilmente ali. Né? Então, é uma das grandes potências, mas tem essa questão que o Guilherme falou, talvez ali, num segundo momento, né, você faz um compromisso ali de ser uma espécie de cliente Renault ou cliente Honda por um tanto tempo, e depois eles tem ali algum comprometimento em relação. Talvez essa seja uma solução. E é para isso. A questão é como você vai ter, comprovadamente, você vai ter um comprometimento no papel daquilo que eles vão fazer na prática. Né? Então, é assim que funciona o tal do processo seletivo da FIA, né? Tanto que o Michael Andretti deixou muito bem claro: isso aqui é a nossa expressão de interesse, que é o próprio termo usado pela FIA para potenciais novas equipes que vão literalmente expressar seu interesse em fazer parte da Fórmula 1. Aí você entrega um projeto, você tem uma série de entrevistas, etc. Então tem como comprovar isso. E tem uma outra questão também que é a grana, né, gente? A gente fala que, assim, eu acho que eu, o Guilherme, todo mundo que está assistindo, adoraria ver mais equipes na Fórmula 1, mais montadoras na Fórmula 1, só que também é tudo um jogo político, tudo um jogo em nome do dinheiro, de rentabilidade, e a partir do momento que você
acrescenta uma equipe a mais na Fórmula 1, você divide o bolo comercial para mais um pedaço ali. Obviamente, se você não tiver uma contrapartida financeira, que as equipes buscam isso, você acaba não aprovando a chegada dessa nova equipe, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Além da concorrência, enfim. E aparentemente os valores eles precisam ser atualizados para aquela equipe que queira chegar na Fórmula 1, né, Gui? É isso aí. A gente tem agora o Pacto de Concórdia, né, que é aquele documento que rege toda a governança da Fórmula 1. Ele foi discutido entre 2019 e 2020, assinado em 2020, com validade de 2021 a 2025. E para esse Pacto de Concórdia atual, foi acordado que qualquer nova equipe teria que pagar o que eles chamam de uma taxa de diluição de 200 milhões de dólares. O que seria essa taxa de diluição? Hoje, a maior parte do rendimento das equipes vem dos fundos de prêmio da Fórmula 1. Então, esse fundo é dividido em 10 partes iguais, existe uma cota igual, e depois o que é dividido por posição que você termina no Mundial de Construtores. Ao acrescentar mais uma equipe, isso passa a ser dividido por 11, então todas as equipes saem perdendo dinheiro. O fundo de diluição seria para compensar isso, então 200 milhões por 10 equipes, 20 milhões de dólares para cada uma. Só que quando isso foi discutido, a Fórmula 1 estava num patamar abaixo em relação ao atual. Querendo ou não, 2021 elevou o patamar da Fórmula 1 para outro nível. Em termos de audiência, em termos de interesse de patrocinadores, movimentação ironicamente, financeira. até por causa do mercado americano. Né? Exatamente. E aí, então, a Fórmula 1 chegou num outro patamar. Ela está uma categoria mais importante, ela atrai mais dinheiro. E as equipes sentem que hoje 200 milhões de dólares do fundo de diluição é pouco. Então, elas defendem que deveria ser 500 ou 600 milhões de dólares, porque aí ele não é só para um ano, ele seria para 3, 4, 5 anos, todo o período aí do pacto. Pensa assim, 200 milhões de dólares, 20 milhões por equipe por 4 anos, 5 milhões de dólares. Se a gente vai para 50 milhões de dólares, jogando o valor mais baixo, por 5 anos já são 10. É mais dinheiro, dá para aliviar um pouquinho o tamanho do golpe. A única coisa que a gente estava até comentando fora do ar aqui, ao mesmo tempo que as equipes querem mais dinheiro vindo por conta dessa compensação, temos também um achatamento cada vez maior do teto de gastos, né? Então é uma coisa meio contraditória que muitas das equipes elas precisam justificar, devem justificar, tem os seus pontos, mas para a galera entender, a gente, como eu disse, a gente gostaria até de ver 10, 12 equipes, né? Teve 12, que é o teto do regulamento. Que é o teto hoje. do regulamento. Tem gente que sente saudades daquela época que você tinha o pré-classificatório, tinha equipe que chegava para fazer o grande prêmio e não classificava nem corria, né? Eu acho que hoje isso é muito mais nocivo financeiramente acontecer, por isso que não deve acontecer novamente isso, mas tem todo um processo regulamentar, né, pela própria FIA e a própria Fórmula 1, e também tem a resistência porque as equipes elas não querem perder dinheiro e como se trata de um negócio, é muito natural. As cenas dos próximos capítulos você acompanha aqui no nosso canal e também no motorsport.com. Fique ligado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Guilherme que esteve aqui comigo. Eu pela primeira vez esse ano aqui, voltando de férias. E Gabriel de volta. De volta. Versão 2023, mas independentemente com quem você virá a notícia, a informação é de qualidade. Permaneça conosco, siga-nos nas principais redes sociais e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, né? Estamos em 2023 e se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso já, ative as notificações e considere fazer parte do nosso clube de membros. A gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau.